Voltamos. Deixa eu olhar aqui uma coisa. A Luana conseguiu entrar, gente? Luana. Ô Lu, eu vi agora que você no iniciozinho da aula pediu também para que eu te aceitasse. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, ótimo, tudo bem, então tá certo. É só que eu vi agora que a Luana tinha me pedido no início, né? Aqui no grupo para eu poder aceitá-la e na verdade eu não tinha certeza que ela tinha conseguido entrar, tá? Então eu já falei com vocês, todos vocês já estão liberados de entrar diretamente. Deixa eu falar uma coisinha antes que a gente esqueça. Aproveitando o gancho, a Júlia perguntou a respeito do estudo dirigido, dele ser, né, manuscrito. Sim, tá? Toda atividade assim, que eu dou para vocês de exercício, eu sempre peço um manuscrito, para sempre vocês não deixarem de fazer para mim da forma manuscrita, tirar a foto, encaminhar. Tem uns que também escaneiam, enfim, na maneira como vocês acharem que for melhor, tá bom? E só uma coisa, semana passada a gente ficou de hoje ver se do trabalho, né, a respeito do trabalho de vocês, aquele trabalho de distribuição de espécies. Eu falei, eu fiz a proposta com vocês da gente fazer em dupla, não foi? Vocês já têm vocês já imaginaram com qual colega fazer? Eu acho que foi em dupla que a gente falou, não foi? Dupla ou trio que você falou? Ah, foi. Vocês até falaram da possibilidade, perguntaram em poder ser dupla de três, né? Tá certo, Mariana. Vocês depois me fazem só a gentileza? Podem me passar pelo grupo do WhatsApp a sua dupla ou o seu trio, só para mim ter certeza que tá todo mundo dentro de uma atividade, que tá tudo certinho, tá? Para não ter problema, porque às vezes se a gente não fizer esse checklist, lá na hora da entrega, aí tem aluno falando que não sabia, que não tem dupla, que não tem grupo, vocês sabem. Então me passam depois, tá? Não agora, depois vocês me passam lá pelo grupo do WhatsApp. Tipo falar, fulano, ciclano, beltrano, enfim, só para que aí eu vou fazer aqui o meu apontamento, ver se tem alguém que está fora fora de uma dupla, para a gente poder trabalhar com isso com antecedência, tá bom? Também vou encaminhar para você, gente, não sei se está todo mundo tendo acesso, que os meninos me pediram em outras disciplinas, até mesmo porque tem hora que o AVA ainda está instável, eu vou encaminhar para vocês por WhatsApp também esses primeiros slides, enfim, um material assim mais de início para ninguém deixar de fazer ou ter oportunidade de acompanhar por causa dessa dificuldade às vezes de acessar, tá bom? Bem, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer algum pedido, alguma coisa nesse sentido? Professora, é Diga, a Júlia Júlia. de novo. Hoje eu tô Diga. falando demais, né, professora? Não, Júlia, bem, eu comecei porque é sempre bom que o pessoal vai entrando e justamente essa oportunidade, que o gancho que você me deu ali no finalzinho, né? Pode falar, Júlia. A gente que vai escolher os temas do trabalho? Sim, a minha proposta, Júlia, é que vocês possam escolher qual espécie trabalhar. Tá? Por exemplo, vocês vão falar sobre a distribuição de uma determinada espécie. Eu acho que até a aula de hoje, de alguma forma, eu acho que ela abre para vocês o leque, né? Vocês vão escolher uma espécie, por exemplo, se você estiver em dupla, né, ou em trio, entre vocês, qual espécie que seja de interesse de vocês? Ou eventualmente, né, dentro de um grupo, para vocês ali trabalharem, né? Vocês vão escolher uma espécie só, mas assim, para que seja mais próximo daquilo que você tem interesse. Por exemplo, tem gente que possa ter interesse com uma espécie de mamífero, tem gente que possa ter interesse com uma espécie de inseto, tem gente que possa ter interesse de uma espécie vegetal. Então é por isso que eu imaginei deixar amplo, porque independente ser vivo, ele sofre essas interferências.
Então, o meu objetivo era deixar vocês caminharem na biologia dentro daquele campo que vocês têm interesse, tá? E aí não tem mistério não. Por exemplo, uma determinada espécie, ela é mais observada em quais regiões, né, do planeta? E quais fatores que interferiram para essa presença dela, né? Ou de repente, você pode escolher uma espécie que possa vir a estar apresentando alguma dificuldade, né? Alguma restrição por alguma alteração que esteja ocorrendo, ou que já ocorreu. Então, vocês podem pegar qualquer gancho nesse sentido, fiquem à vontade. Depende muito da espécie que você vai escolher, né? E aí falar se ela está presente em determinadas regiões, em virtude dessa daquela temperatura, oferta de determinado alimento, enfim. Aí vai ser muito específica em relação ao que você escolheu, tá? Mas aí não tem mistério. Ok, Júlia? Entendi. Já tem data para entregar? Já, inclusive, eu não sei de qual, não vou mexer aqui. Eu vou fazer o seguinte, Júlia. Cronograma, distribuição de ponto. Vou encaminhar também para vocês para o WhatsApp para facilitar, tá bom? E é bom que fica ali no grupo, porque qualquer coisinha também vocês têm fácil acesso. Porque aí ali tem data da entrega de tudo, tá bom? Beleza, obrigada. De nada, eu acho que aí vai facilitar. Eu vou colocar no grupo, tá bom? Isso não tira vocês entrar no AVA, mas isso acho que de qualquer forma facilita e mantém ali vocês mais atentos, tá certo? Então eu vou encaminhar. Então, ótimo. Então vamos dar continuidade. Eu até deixei aqui que esse é o slide, né, do videozinho. Eu encaminhei para vocês via o grupo, né, do WhatsApp. Só aqui chamando porque nós vamos dar continuidade justamente a esse raciocínio que nós estávamos. Deixa eu pegar aqui meu ponto, era isso. Qual o raciocínio? De que o movimento de rotação, que é aquele movimento, né, que a Terra ela não está estática, ela movimenta sobre o seu eixo. Então, esse movimento nos permite ter a distribuição do dia e da noite, né? E essa diferença, por exemplo, quando a gente sempre trabalha, né, fala, Brasil aqui tá manhã e o Japão tá noite. Então, é essa dinâmica desse movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. E quando a Terra ela circula ao entorno do Sol, nós temos o movimento de translação, que aí nos permite ter aquela distinção das 4 estações do ano. E é justamente pegando esse gancho que a gente trabalha aqui, que o quanto que a presença, no caso específico da primavera, onde você tem ali por característica a presença, né, a floração, e aí toda essa parte das espécies vegetais estão em franca, né, ascensão, com suas folhas, com suas flores, e logicamente favorecendo, inclusive, né, a polinização, isso acaba atraindo uma gama de situações diferenciadas ali na natureza. Inclusive, isso possa sugerir a migração, né, a vinda, a presença de espécies, no caso, insetos, né, polinizadores, que são atraídos por determinadas regiões em função, né, dessas características. Nós sabemos que áreas que têm a sua vegetação mais preservada, elas acabam atraindo mais um universo maior de espécies animais também, né, em função disso que nós estamos falando. Da mesma forma que o inverso é verdadeiro. Há regiões onde o inverno ele é muito rigoroso e que naquele momento ali nós teremos também uma interferência na natureza. Uma, que existem animais com a capacidade de hibernar, né? Justamente para ali diminuir o metabolismo, para manter-se a função orgânica a nível basal e, consequentemente, fazer com que aquela energia seja direcionada para algo fundamental, que é a manutenção da vida dele. Por outro lado, espécimes vegetais, eles até podem morrer ali naquele momento de inverno rigoroso, mas eles vão germinar
quando houver o derretimento do gelo. Então, quando houver uma mudança ali dentro do ciclo e, consequentemente, das estações do ano. Então, isso tudo é muito cíclico, como nós vimos. Chamei a atenção de vocês. Esse movimento de translação, ele demora um ano, né? 365 dias, e, consequentemente, ao entorno desse período de tempo, essas alterações de temperatura, presença de maior ou menor umidade, incide diretamente sobre as espécies. E aqui, algo que nós comentamos desde o início e que é algo que, né, realmente nos movimenta e que nos faz recordar, que é a característica da migração, né? E que aí as espécies, elas literalmente vão para outros ambientes, principalmente procurando locais propícios para reprodução, né? Isso é clássico dentro de várias espécies e que isso é uma alternativa que eles têm em função de deixar, às vezes, uma circunstância ambiental que para eles naquele momento está adverso, e eles vão para o outro que seja mais favorável. Isso, inclusive, logicamente, em busca de locais que eles possam reproduzir de uma maneira adequada, locais que tenham maior abundância de alimento. Então, tudo isso promove uma dispersão, né, dos seres vivos de uma maneira geral, né? E aí, só chamando a atenção de que, se a gente imaginar, até agora me recordei, fruto de alguma resposta que vocês deram lá naquelas perguntas passadas, o ser humano, ele acaba também sofrendo interferência disso tudo. Se vocês observarem, as áreas, né, eventualmente com situações mais adversas, são observados um grupo mais reduzido de indivíduos humanos, né? Ao passo que locais que eventualmente as condições sejam mais favoráveis, nós temos um aglomeramento muito maior. Então, acaba que esses fatores também, embora a gente fale muito das espécies animais e vegetais, de outros seres vivos que não na espécie humana, mas eles também interferem ativamente em nós. Nós temos a tendência de fugir, né? Quando as situações ambientais também começam a ficar muito adversas a nós, né? Por exemplo, tem pessoas que precisam, até por condições, por características de saúde, de sair de determinadas regiões que estão, né, tendo uma alteração muito grande, uma poluição muito intensa, características ambientais adversas, até mesmo porque acabam sendo muito sensíveis, muito alérgicos, né? Problemas respiratórios. Então, se a gente parar para pensar, a espécie humana, embora logicamente ela acaba sendo um pouco mais resistente, ela também sofre muito com essas adversidades, né? E como eu falei com vocês, toda essa característica, quando a gente fala de estações do ano, a gente é muito tendencioso a imaginar se está quente, se está frio, né? Brasileiro é ali lembrar verão, né? Ou inverno. E, logicamente, que outono, primavera e outono também. Mas é clássico, vem a nossa imagem, né? A essa característica de temperatura. E uma coisa também que acaba sofrendo muita interferência, que é a pluviosidade, que é a intensidade de água nesses ambientes, né? As mudanças ambientais e toda essa interferência também que ocorre em função das estações do ano, interfere também na pluviosidade e, consequentemente, interfere na distribuição dos seres vivos, né? Nós precisamos da chuva, ao passo também que os extremos sempre são nocivos, né? Mas olhem só, quantas vezes a gente não viu noticiários a seca extrema, né? Como que ela prejudica a vida de uma maneira geral, humana e dos animais, né? Quantas vezes nós já não vimos ali na televisão situações refletindo os animais morrendo de sede, a gente vê carcaça, né, dos animais em áreas que são extremamente secas.
logicamente são adversidades que são criadas e estão prejudicando determinados seres, né? E, consequentemente, interferem ali também na distribuição dos seres vivos. Toda essa característica de água, de temperatura, são fatores, né, abióticos, como eu apresentei no início para vocês, bem como a presença de oxigênio, né, que é essencial para a nossa vida. Nós e vários outros seres vivos necessitamos do oxigênio para que possamos respirar e manter as nossas células vivas, né? Por outro lado, o dióxido de carbono que a gente libera, ele também é importante para os vegetais no sentido para a realização da fotossíntese e geração de energia. Então, tem toda essa questão cíclica, da qual é muito importante para a manutenção e equilíbrio das diferentes espécies, né? Isso que é importante, ter o equilíbrio. A presença de oxigênio, logicamente, sempre vai haver a presença do dióxido de carbono, mas a presença desses gases em proporção adequada para a manutenção e a vida dos seres ali relacionados, né? Então, tudo isso são fatores abióticos, todos esses são fatores que possam interferir, logicamente, ali na vida dos indivíduos. E um outro fator também, são os componentes do solo que eu falei com vocês. E esses componentes do solo estão relacionados, inclusive, desde aquela nossa caminhada, aquela nossa jornada de imaginar o desenvolvimento do próprio planeta em si, né? O processo evolutivo que nós tivemos ao longo dos milhões de anos. Por que disso? Se a gente observar, nós possamos vir a ter aqui, a princípio, solos primitivos, né? Onde, inclusive, aqui nós teremos uma limitação em relação a determinadas espécies, inclusive vegetais. A partir do momento que eu tenho um solo ainda jovem, mas que ele vai ganhando em nutrientes, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Vida gera vida, né? A partir do momento que eu tenho um solo rico, um solo fértil, eu terei maior presença de espécies vegetais, eu terei, consequentemente, maior quantidade de espécies animais e ali ele vai se manter. Se a gente deixar a natureza em equilíbrio, isso se retroalimenta, porque a partir do momento dos animais, a própria vegetação cai no solo, né? Tem a decomposição ali, decomposição da matéria orgânica, e isso vai nutrir no solo. Então, aquilo que se gasta, aquilo que se é utilizado, por exemplo, no solo, ele acaba sendo retroalimentado a partir do momento que a gente preservar e a gente respeitar esse ambiente, né? Ele por si só, olha, se a gente deixar só o ambiente agindo, desse solo jovem, depois eu vou ter um solo que é considerado maduro. Um solo, inclusive, onde ele permite o desenvolvimento, e particularmente aqui está falando de espécies vegetais, mais complexos, né? De situações de árvores de um porte maior. Então, logicamente, isso tudo vem no escalonamento, né? De desenvolvimento ambiental e que, logicamente, como eu falei com vocês, ele se retroalimenta, ele se mantém, ele evolui, né? O que acaba sendo bom para todos os lados. Um solo fértil, um ambiente rico em vegetação, em animais e um perfeito equilíbrio. E também, logicamente, como eu falei com vocês, incide sobre condições aquáticas, né? Eu já até destaquei que esses fatores abióticos, como temperatura, pH, luminosidade, tudo isso interfere, né? No ambiente aquático e, consequentemente, acaba refletindo sobre a distribuição das espécies. Até naquela situação, eu chamei a atenção de vocês. Se a gente observar em termos de oceano, maior distribuição, uma maior variabilidade de espécies, mas na superfície quando comparado ao fundo, né? E isso não é novo, não é diferente, por exemplo, para outros ambientes aquáticos, né? Então, todos esses fatores abióticos que estão ali presentes
e eles vão limitar e interferir nesse ambiente. E é interessante, né, que a gente percebe que nesse contexto de adaptação do ambiente, nós observamos diferentes espécies com capacidade de adaptação. Existem espécies, por exemplo, de peixes clássicos e específicos de um ambiente aquático, de água doce e de água salgada, em função do que representa a salinidade, né? Por que são espécies diferentes? Porque eles precisaram de se adaptar com características anatômicas e fisiológicas para se adaptar àquela situação abiótica, né? Olhem só o que é um ambiente de água salgada, um ambiente altamente concentrado, né? Onde, logicamente, esses animais vão ter a ingesta da água, onde tem uma grande quantidade de íons, né? Então, ele acaba, o que ele faz com um mecanismo ali que ele tem para se adaptar a isso? Ele secreta de uma maneira muito intensa esses íons, ele tende a perder água por osmose e a urina dele acaba sendo mais escassa, tá? Justamente por quê? Porque ele acaba que ele vai eliminar menos água e mais íons. A urina ela será em menor quantidade e mais concentrada. Por outro lado, se a gente imaginar um peixe de água doce, né? Ali ele tem fartura de água, né? Então, o que acontece? Ele, na verdade, ele tende a não ter a ingesta de água, né? Ser limitada. Por outro lado, o que ele vai ter? A entrada de água, ela vai ser por osmose, porque logicamente a ingesta ele acaba tendo uma maior quantidade de água intracorporal, então a água necessária para o bom funcionamento orgânico, ele entra via osmose e ele vai absorver os sais do ambiente, né? Já que é relativamente pouco, afinal de contas é uma água doce. Por outro lado, como ele tende a ter abundância de água por todos os lados, ele tende a urinar, né, a reter a eliminação de água em maior quantidade, tá? Então, a urina, ela é rica em quantidade, né, em proporção de água e diluída. Por quê? Pouco concentrada. Ele retém íons em detrimento do ambiente que é rico em água doce, ele elimina mais água. Isso, na verdade, aqui a gente utiliza como exemplo para explicar a vocês como que nesse universo, inclusive aquático, fatores abióticos possam interferir em diferentes espécies, né? E nessa adaptação. Não que necessariamente isso aqui, na verdade, são características para exemplificar para a gente, tá? E existem interações. É importante a gente destacar o seguinte: reparem, aqui mesmo nesse exemplo, né? Existem interações, porque a gente fala muito dos fatores abióticos, temperatura, água, qualidade do solo, gases, né? Enfim, todos esses fatores que a gente sabe que interferem nas espécies. Por outro lado, a gente possa falar de uma determinada característica, mas há momentos que a gente tem até dificuldade de verificar o que realmente está exercendo pressão sobre uma determinada espécie. Porque os fatores abióticos, eles estão ali a todo momento. Nós estamos cada um na nossa casa sobre fatores. Eventualmente está tudo fechadinho, eu posso começar a achar que aqui está muito quente, né? Da mesma forma, existem várias características que possam interferir em nós, né? Nós não temos uma relação específica. Agora eu estou relacionando exclusivamente com o fator temperatura. Agora eu estou entrando em contato exclusivamente com o fator umidade. Não, eles se interrelacionam. Inclusive, é muito característico a gente ter ali no nosso dia a dia aquele fator, né? Clima quente e seco, né? Há momentos que a gente está falando assim, ó, hoje tem uma baixíssima umidade relativa do ar.
Então, são fatores que interferem, muitas das vezes, um, né, sobre o outro e, consequentemente, sobre nós, espécimes, indivíduos, seres vivos, tá? Então, o que eu coloco aqui para vocês é que existe uma perfeita interação desses todos os fatores sobre as espécies. Algumas circunstâncias que a gente possa, de repente, falar assim, ó, determinada espécie está sofrendo ações adversas numa determinada região e a gente hoje em dia está observando uma quantidade menor de espécimes naquela área. Possa ser que a gente não saiba necessariamente qual o fator que seja mais, seja o fator-chave, o principal. Por quê? Um acaba interferindo no outro e, consequentemente, faz um conjunto, né? Então, todos esses fatores, eles interagem sobre todos nós, sobre todos os seres vivos, e é interessante, às vezes, essa observação. Logicamente que às vezes uma análise mais criteriosa possa chamar a atenção de qual fator seja preponderante, né? Mas que logicamente, na grande maioria das vezes, nós estamos diante de um conjunto de fatores. E aí, né? Chamando a atenção, mas isso que eu falei com vocês, toda essa explicação ela é direcionada aos seres vivos de uma maneira geral, animais e vegetais, né? E toda a interação, porque a gente também tem que imaginar que não só os fatores interrelacionam, como os seres vivos também se interrelacionam. Então, nós estamos diante de ambientes de perfeita interação, perfeita não, né? Que muitas das vezes não é perfeita, mas de intensa interação. Então, essa interação também dos seres vivos uns com os outros também possa interferir na distribuição geográfica, né? Principalmente se a gente imaginar que algumas situações, às vezes, até mesmo alguns fatores ambientais possam ser nocivos para determinadas espécies, mas possam ser amplamente positivos para outras. E aí, o que a gente possa ter? Um desequilíbrio da quantidade de espécies. E isso, por exemplo, posso ter uma quantidade maior de predadores do que normalmente eu tinha. E aí acaba, né, que se eu tenho uma quantidade maior de predadores, a presa acaba diminuindo aquela espécie, né, de presa, ela acaba às vezes diminuindo a sua quantidade também. Então é por isso que eu conhecer, ainda mais nós, biólogos, vocês, que vários de vocês eu tenho certeza gostam disso daqui, é de campo, é de mato, de ir para esse ambiente, de interagir, de estudar, né? Enfim, vocês vão ter sempre, logicamente, é isso que eu falo com vocês têm muitas das vezes em mente um determinado grupo, que é o que vocês mais desejam, que vocês têm uma afeição maior, mas por outro lado, por mais que vocês queiram observar mais especificamente uma espécie, tem todo um entorno do qual vocês nunca vão poder negligenciar. Por quê? Esse entorno interfere na sua espécie, que é o seu, né? É a cereja do bolo. Né? Então, isso é muito importante, ter esse olhar. Né? Um biólogo não possa ter um olhar fixo só para um determinado ponto. A gente tem que perceber, e a gente está muito, né, inerente, porque a natureza é essa interação ampla. E aqui eu dou justamente um exemplo em relação a isso, né? Uma espécie ela possa depender diretamente de uma outra espécie para sua alimentação, e eventualmente algumas espécies possam ser incapazes de colonizar uma determinada área, né, em função de predadores ou parasitas. Isso é muito característico, né? Ou seja, são fatores de ordem biótica, porque se a gente falou tanto de fatores abióticos, né, temperatura, umidade, enfim, agora eu estou falando de fatores bióticos, são da interação ali entre as espécies, que eventualmente uma possa ser prejudicada em detrimento do aumento ou da diminuição de outro, né? Porque eu falei do aumento, uma quantidade de predadores possa às vezes prejudicar a espécie que é a presa dele, né? Por outro lado, se a gente imaginar
De repente eu tenho uma abundância de uma determinada espécie, ela é utilizada como um alimento, a outra espécie vai se fartar, né? Isso vai aumentar, vai fazer com que ela possa ter, inclusive, um aumento da quantidade de espécimes dela também. Por quê? Boa oferta de nutrientes, bom desenvolvimento, reprodução e aumento de indivíduos, né? Então, isso que é interessante a gente verificar que interfere. Gente, eu achei linda essa imagem. Olhem que coisa linda, né? Justamente aqui, chamando a atenção de vocês nessa interferência de fatores bióticos relacionados pela interação entre as espécies, né? E como que tudo isso, logicamente, como a gente fala, na natureza, isso se autorregula, né? Até mesmo quando porventura tem alguma discrepância, sim, ok, vai ter discrepância. Mas se não tiver ação do homem, o que vai ser esperado? Vamos, olhem só. Vocês vão me dizer. Vamos imaginar então essa situação hipotética. Que de repente teve muita oferta de uma determinada espécie e ela é usada como alimento para uma segunda. Essa segunda então vai aumentar a quantidade, né? Como que naturalmente isso vai se equilibrar numa fração de tempo? Aqui eu quero ouvir vocês. Gente, como que na natureza essa situação eventual de desequilíbrio possa ser regulado naturalmente? Se não tiver, obviamente, ação A humana. Isso, taxa de Pedro. mortalidade vai aumentar. Isso, Pedro. A taxa O de cuidado parental mortalidade vai da diminuir. espécie 1 ou da espécie 2? Daqui tá, tipo, com muito espécime. Olha só. A espécie 1, ela ela cresceu do ponto de vista de quantidade. Aí a espécie 2, que se alimenta dela, vai acabar também a médio e longo prazo tendo um aumento em função por quê? Muito alimento, ela vai alimentar muito, vai se desenvolver, vai reproduzir, vai aumentar. Então você está me falando que essa é inicial, a espécie 1, não é? Pedro? Não, agora que eu entendi a pergunta, não é isso não. Pensa bem que eu acho. Olha só. Pode falar, Pedro. Vamos raciocinar junto aqui então. Olha só, Pedro. A espécie 1, ela aumentou a quantidade dela. Como? De repente, fatores abióticos colaboraram para isso. Aí tem uma espécie 2 que se alimenta da espécie 1. Ela estava ali naturalmente, mas como tem muito alimento, ela, logicamente, alimentava bem, crescia mais rapidamente, se desenvolvia bem, começou a ter uma reprodução maior. Então, ela acabou, consequentemente, também tendo um aumento da quantidade de espécies. Mas aí, Pedro, eu acho que na sua linha de raciocínio, na verdade, depois você possa até ter confundido, mas está numa linha correta. Olha, se a gente teve esse desequilíbrio na balança, por quê? Aqui aumentou, mas aqui também aumentou. Aumentei agora a quantidade da espécie 2, mas que na verdade ela acaba alimentando da espécie 1. Então, se a gente imaginar, na natureza, isso se autorregula. Porque agora, uma maior quantidade de espécie 2 vai fazer com que venham se alimentar, né? Uma maior quantidade vai se alimentar da espécie 1. O que vai acontecer com a espécie 1 ao longo do tempo? Vai diminuir. E aí, é uma balança, ela é cíclica. Então, na natureza, quando a gente não tem interferência humana, existe essa correlação, né? Existe esse balanço natural, ok?
Na verdade, depois eu vou ver se eu coloco em termos de diagrama, porque na verdade aqui eu criei essa pergunta em função do que a gente estava conversando, tá bom? Depois eu vou fazer um diagrama para vocês entenderem, eventualmente acompanharem o raciocínio, tá bom? Mas, ô professora, Diga. esse exemplo presa-predador, ele nunca está em equilíbrio, porque é igual você falou, às vezes, numa época de chuva, e a presa, o número da presa, o número de indivíduos na comunidade da presa aumenta, e aí, em contrapartida, os predadores também. Ou aumentam, ou outros predadores externos vêm. Então, assim, aí a presa diminui o número. Aí os predadores Consequentemente, ficam sem alimento e também começam a diminuir o número. Então, uma aham. bagunça. Mas Nunca tá. aí é o William, não é? Isso, E, William. Mas se você observar, isso na natureza, ele é um equilíbriozinho, mas que ele se mantém. Você fala assim, é uma bagunça, nunca vai ter equilíbrio, mas isso vai se os fatores ambientais, né, não tiverem interferências, principalmente da ação humana. Porque você até falou em termos de repente, uma pluviosidade muito aumentada, ou seja, quando a gente tem uma adversidade ambiental que não era esperada, ela acaba realmente interferindo, às vezes de uma maneira muito negativa, sobre aquilo que estava relativamente considerado em equilíbrio, né? Mas vamos tirar isso de lado. Vamos imaginar que os fatores estão regulares, correspondendo às estações do ano, sem excesso, sem falta, enfim, naturalmente de acordo com a natureza, tá? Sem nenhuma interferência humana ali a ponto de prejudicar esses fatores. Vai estar relativamente equilibrado a quantidade de oferta de alimento e de quantidade de predadores. Por quê? Se porventura isso uma hora desequilibrar de uma maneira muito grosseira, muito intensa, aí, na verdade, o que a gente vai ter? Uma coisa puxa a outra. Se eu tenho uma pouca oferta de alimento, às vezes eu tenho muito predador hoje, mas a curto prazo, médio e curto prazo, eu vou também ter uma diminuição da oferta de predador. E, consequentemente, isso vai ajudar no aumento da espécie 1. Então, na natureza, embora às vezes possa, igual você falou, ter um pouco mais para uma em detrimento da outra espécie, mas isso nunca vai ser necessariamente gigantesco. É algo que necessariamente vem interferir, né, de uma maneira muito intensa. Ele tende a se retroalimentar e ali, né, um bom convívio. É muito importante, né, igual a gente às vezes vê aí nos os programas que aparecem na mídia, na hora que vem uma imagem como essa, eles, que é clássico que eu já ouvi isso, eles falam o assassino, né? Gente, isso é coisa mais natural. Nós precisamos de alimentar para sobreviver. Os animais precisam disso. Existe na natureza constantemente esse processo. Não é nenhuma maldade aqui, muito pelo contrário, não há porquê. Na hora que a grande maioria das espécies animais, na hora que eles estão de barriga cheia, eles não vão necessariamente caçar, eles não vão matar por gosto, né? Que vão matar aquela presa. Então, é uma coisa que se mantém, né? De uma maneira que é mais natural do que a gente imagina. O grande problema está quando ali a gente interfere, né? Como de alguma forma a gente possa interferir nesse contexto. E aqui, nós comentamos hoje, toda essa característica de deslocamento das espécies é muito importante, né? Ela ajuda, inclusive, na diversidade, porque na hora que nós comentamos, né, esse efeito migratório, eventualmente ela possa contribuir para a dispersão de determinadas espécies, e também o fato dele poder frequentar diferentes ambientes, isso em busca de recursos naturais, isso logicamente colabora muito na distribuição dos seres vivos. Aqui, superação de barreiras é a coisa mais importante,
né? E que favorece. Agora, que existem alguns fatores que nós vamos verificar adiante, algumas barreiras, algumas dificuldades que são inclusive geográficas e que às vezes elas são fundamentais para justificar, né, ali algumas presenças específicas em determinadas áreas, tá? Aqui, inclusive, chama muito atenção também que a partir do momento que às vezes algumas espécies conseguem superar algumas barreiras que antes eram pré-estabelecidas, nós temos também às vezes a instalação, que é algo que é importante pontuar, de presenças de espécies exóticas, né? E na hora que a gente fala isso aqui, vocês se recordam da presença de espécies exóticas aqui em Belo Horizonte, de histórias, né? Não sei se vocês se lembram, o caramujo, vocês se recordam dessas reportagens que já apareceu aí na mídia? Sim, lembro sim. Né? Ô, professora, Diga, pode falar. Diga, aproveitando o William. gancho do caramujo, só para fazer uma pergunta. Diga. Eu lembro de umas reportagens, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com o sensacionalismo, né? Sim, demais. E esses É porque caramujos estavam comendo até placa na rua. Você lembra disso? Sabe falar comendo sobre o quê? placa? Placa? Tipo, o pessoal punha faixa na estrada, Ah, porque tanto de caramujo na faixa, comendo o material da faixa. não, não, Eu lembro isso não vi não, e que não é objeto de alimento desses animais, pois é. né? Então a gente tem que ter cuidado o seguinte, eles colocam muito isso, esse sensacionalismo, né, que foi o termo que você utilizou, e que é real, porque isso pro leigo, ele compra fácil, né? Existem várias fake news dentro da biologia, né? Várias coisinhas que eles colocam, que eles fazem ali determinadas leituras que na verdade não é condizente com a realidade, né? Eu realmente, em específico, eu não me recordo de ouvir isso, não, mas justamente isso. E as pessoas compram fácil. E tem hora também, né, que acaba colocando um peso em determinadas espécies, né, e que a população às vezes. Vocês lembram na época da febre amarela, que micos que começaram a morrer e eventualmente o pessoal começou a achar que tinha que matar os miquinhos porque eles estavam doentes, enfim. Então, algumas coisas que as pessoas colocam às vezes na mídia e que é lido de uma maneira errônea, que na verdade ele estava ali era contribuindo, porque ele estava indicando que aqueles locais ali, porventura, a gente estava tendo a transmissão da doença, né? Porque eles são pouco sensíveis e acabam morrendo, mas não são eles que transmitem a doença. Então, tem várias leituras, às vezes errôneas, e que a população, de uma maneira geral, pela maneira como se coloca, às vezes, na mídia, compra uma determinada referência e possa até agir de uma maneira errada, né? Contra várias espécies. E aqui é justamente essa presença de espécies exóticas que eventualmente a gente tem o que a gente denomina de praga, né? São os invasores, o que ocupam áreas que antes. Por quê? De repente eles chegam, é uma espécie que não é característica daquela região, daquela área, mas eles de alguma forma se adaptam bem. Como ele inicialmente não tem predador, né? Então aí é o prato cheio. Ele se adaptou, porventura tem condições ali que para ele sejam favoráveis e não existe predador para ele, logicamente ele vai se multiplicar em grande quantidade, interferindo, né, esse equilíbrio que a gente está falando, né? E existem várias situações dessas, das quais, logicamente, interferem muito ali para a gente dentro do contexto. E uma coisa que eu vou falar com vocês, que me fez lembrar aqui agora, eu vou ver se eu procuro alguma coisa a esse respeito, até para a gente trabalhar aqui, porque eu vou ser sincera, eu não sei detalhes. Vocês lembram aí há pouco tempo daquela invasão de... gente, agora fugiu, tava com a palavra. Que no sul do país
aquela invasão de insetos, como que é? Fugiu agora? Ah, Ortóptera. oi, perdão. Que é gafanhoto? Dos Gafanhoto. gafanhotos, exatamente. Dos gafanhotos, obrigada. Sabe quando de repente a palavra some da sua mente? Por quê? É uma grande quantidade, né? Exorbitante. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa específica ali falando, explicando para a gente biologicamente isso. Porque eles. E vem uma situação assustadora, de fato, né? E eles chegam ali no ambiente. Mas o que faz com que eles estejam em tão grande quantidade também, né? Então, são situações interessantes aqui. Uma ótima situação para a gente trabalhar, onde ali a gente tem o fenômeno da dispersão, né? A característica de grande quantidade desses indivíduos e, de repente, os estragos que eles possam causar ao vir. Veio aqui na minha mente agora. Vou procurar alguma coisa ali para a gente trabalhar nesse assunto, tá? Acho que é importante. Não, gente, passou, já tá chegando nosso horário. Quero saber, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a fazer? Chamando a atenção, então, nós vamos fazer o seguinte. Isso. Nós vamos falar, por gentileza, me passe então as duplas e os trios, tá? Para a gente trabalhar com, já dar o pontapé ao trabalho. Vou encaminhar para vocês direitinho também pelo grupo de WhatsApp, em termos ali das questões das entregas, tá? Para ninguém se perder em relação a isso. Semana que vem eu vou vou fazer uma breve revisão, na verdade, a partir de atividade de exercício, né? Porque hoje eu coloquei perguntas para a gente compartilhar aqui, mas semana que vem eu vou colocar para vocês uma atividade, assim, pequenas perguntas, aqui, no sentido para a gente ter uma interação de todos vocês mesmo, tá? E é bom que a gente faça uma breve revisão sobre essa parte, né, da unidade 1 que a gente está trabalhando, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Então, eu vou usar esse ponto como ponto de corte para o nosso assunto, porque aqui a gente vai realmente ter uma mudança em termos de assunto, e aí a gente não tem um corte, tá? E eu vou falar, e aí semana que vem a gente começa a partir desse slide. Então, quero desejar a todos vocês, quem puder aí, ó, abrir a câmera, por favor, só para me desejar uma boa noite. E eu estou com saudade. Vocês reparem que aos poucos eu estou conseguindo identificar vocês pela voz. É a melhor coisa que tem. Porque só aqui tem hora que eu preciso de recorrer, lógico, mas é bom demais poder reconhecê-los pela voz. Só o William, só você que vai ser corajoso, William, eu não acredito. Ah, não. Cadê o povo? Não vou abrir a minha, porque eu estou de Covid e estou com a cara muito feia. Sério, Rednilson, você tá de Covid? Nossa, estou de E Covid. como que você está? Ah, mas estou bem, assim, só se correr alguma coisa, alguma atividade que eu faça que, de fato, eu fico com um pouco de dificuldade, mas fora isso, Seus sintomas graças a Deus, começaram há quantos dias, Rednilson? foi dia 22 para o dia 23. 22 para o Então já 23. tem, hoje já, 1º de setembro, Sim, já sim. tem, né, um tempo. Uhum. Ó, se cuida, viu? Acompanha aí, de qualquer forma, sempre acompanha como que tá o processo, qualquer coisa, não deixa de recorrer a médico, tá bom? Sim, sim, com certeza. Se Obrigado. cuida e você está perdoado, então, hoje, tá bom? Semana que Tá vem bom. eu quero ver que você vai estar com um semblante alegre, feliz, imaginando que você ficou livre dessa Sim, sim. Covid, tá bom? Tem Isso é. aqui a Mariana lá, a Mariana foi corajosa também. Tá joia, Mariana? Valeu, obrigada. Ó, o povo tá com muita pouca coragem. A Júlia! Ah, não, na hora que entra a Júlia, sai a Mariana. Ei, Júlia!
E isso não sai, não. Você tá achando representado? Não, fica aí, olha. Cadê o meu Vou comprar o povo? webcam, professora. Ezequias, tá bom, mas tá perdoado. Mas eu ouvi sua voz. Uma boa noite para você, viu, Ezequias? Boa noite. Boa noite para todos vocês. Fiquem Boa noite. com Deus. Tchau, Lidilene. Fica com Deus, boa noite. Valeu. Com Deus também. Boa noite. Tchau. Tchau, Bruna. Um grande beijo para vocês. Bom descanso. Até. Boa noite. Valeu, William.